Martim, bom, acho que é o grande momento hoje é falar sobre as mudanças que vocês fizeram recentemente, né, uma mudança na companhia que envolveu a criação de um fundo imobiliário que a gente quer explorar um pouquinho na nossa conversa também. Então me conta como é que está a BR Properties hoje, o que aconteceu nos últimos meses para quem ainda não está sabendo. Tá bom, essa é a pergunta que a gente tem recebido com bastante frequência, né? Eu vou te contar um pouquinho mais de trás até para chegar na frente, né? Uhum. A companhia, quando foi montada em 2006, 2007, ela começou como uma empresa de capital privado. Em 2010 a gente abriu o nosso capital, então já é uma grande mudança, né? Nos tornamos uma empresa pública, no sentido que a nossa ação passou a ser cotada então pela B3, e ela se tornou pública, continuou crescendo, continuou recebendo novos investidores, fizemos follow-ons. Num determinado momento, a gente resolveu comprar outra empresa que seria uma concorrente nossa, que também estaria no mercado, mas que as duas companhias chegaram à conclusão, puxa, melhor junto para a gente ocupar mais espaço desse mercado institucional de escritórios e de logística que a gente queria ser conhecido. Compramos então a One Properties. Né? Compramos a One Properties, que era BTG, com Walter Torre, com W Torre, compramos e fizemos uma empresa grande, chegamos a ter 14 bi em ativos. Né? E aí que foi interessante, quando a gente chegou a 14 bi, imediatamente a gente começou uma estratégia de reciclagem, de venda, e o primeiro portfólio que a gente vendeu foi o de logística. Então, muita pergunta, poxa, vocês pegam, vocês eram privados e abrem um capital, continuam crescendo, aí vocês compram uma concorrente, chegam a 14 e agora vocês vão começar a vender tudo que vocês montaram, que é difícil de montar? E a gente sempre respondeu sim, porque a gente não coleciona prédios, porque a gente gosta de entender os ciclos do mercado e achamos que esse é o melhor movimento para os acionistas. Bom, vendemos esse ativo, vendemos também alguns ativos de escritórios, a época a GLP estava entrando, Brookfield entrando, Blackstone entrando, então a gente achou que era um timing muito bom de venda, o ciclo se virou, mostrou que a gente tinha feito a atitude correta, né? Foi seguindo, num determinado momento o BTG disse, bom, eu vou seguir outra estratégia, e aí foi a primeira vez, isso já estamos então desde 2007 que a gente começou essa história, nós chegamos a 2016, 10 anos depois. Sim. Aí vem então a Adya pela primeira vez que disse, puxa, quero comprar o controle dessa companhia, se juntou à GP, na verdade a ideia da GP, né, ela que trouxe a Adya, compraram o controle. Foi a primeira vez em 10 anos que a companhia teve um único controlador, um primeiro controlador com mais de 50% da companhia, e a companhia continuou evoluindo, eles entraram, fizemos novas captações, voltamos ao mercado industrial logística, fomos crescendo, até que em 2022 a gente chegou a outra conclusão, bom, temos que fazer uma nova venda de ativos. Já tínhamos feito em 2019, preparando por um ciclo de recuperação, não preciso dizer o que aconteceu em 2020 e 2021, acho que já foi amplamente debatido e discutido, né? E em 2022 ele falou, bom, temos que seguir agora outra estratégia. E a estratégia era, precisamos desalavancar a companhia, que a gente tinha dívida e a taxa de juros ia começar a crescer, acabou crescendo muito mais e mais rápido do que a gente imaginava, então o movimento foi super acertado. Então nós vendemos ativos, prepagamos a nossa dívida, a companhia então começou a diminuir de tamanho mais uma vez, que a gente fez isso ao longo de todo o ciclo, e aí a gente enxergou outras possibilidades, né? A primeira, de devolver muito capital para os nossos acionistas, uma vez que o mercado de capitais estava muito descontado, então desconto de 40%, 50%, até 60% nas ações, enquanto a gente vendeu ativos a 10%, 15%, 20% de desconto no máximo, dava um ganho muito grande para o acionista, devolvemos esse capital para o nosso acionista, a empresa diminuiu, e nessa diminuição de capital, nessa redução de capital que a gente foi fazendo, a gente viu também, puxa, uma ideia que a gente tinha há muito tempo. Por que não a gente separa agora capital da expertise imobiliária? O que seria isso? Ao invés de ter tudo embaixo de um único chapéu, que era a BR Properties, que tem aqui todo trabalho, RH, toda a expertise, os advogados, enfim, toda a nossa área de back-office, etc., e todos os imóveis, todos juntos, por que a gente não separa os imóveis em uma única estrutura, e o expertise, ou seja, o serviço na prestação, a mão de obra, né, a inteligência imobiliária em outro veículo, para que esse veículo continue prestando a gestão, fazendo a administração desses mesmos ativos, mas que também possa criar outras caixinhas embaixo dela e crescendo a sua atuação no mercado. Então foi esse movimento que a gente anunciou para o mercado, que é a intenção de fazer, ainda é a intenção porque ainda não foi nada materializado, mas isso é bem claro, a gente conseguiu, que era algo que a gente queria ter feito em 2010, depois tentamos em 2016, depois tentamos em 2019, que tínhamos um fundo a ser lançado, mas efetivamente agora a gente conseguiu. Então a ideia é que a gente tenha uma empresa que concentre toda a parte de expertise imobiliária e ela faça a gestão
de todos os ativos da BR Properties SA, que são basicamente os de logística, e que faça a desse fundo. Numa dessas reduções de capital, criamos o BROF 11. Pagamos para os nossos acionistas com cotas desse fundo imobiliário. Então, esse já é um primeiro veículo que efetivamente é gerido pela empresa de gestão, que hoje é conhecida como BRPR Consultoria. Sim, que aí a estrutura se assemelha muito mais a uma asset das que nós vemos no mercado. Se associa muito mais a uma asset, é como se fosse uma empresa asset light, né? Ou seja, ela tem a inteligência, mas não tem os ativos ficam em caixas ou em estruturas, né, jurídicas diferentes que são mais fáceis de ser geridas. E o que te traz isso? Duas grandes vantagens, né? A primeira vantagem é que você pode atingir vários mercados. Então não precisa estar unicamente preso àquele mercado que você estava ou com aqueles acionistas, você pode ter outros bolsos e outras estratégias. Esse é o primeiro ponto que permite crescimento. E o segundo ponto é que você pode criar caixinhas específicas para o tipo de investidor. É o que a gente fala, olha, a propriedade tem que ter uma combinação muito clara com quem que é o investidor. Então, um ativo consolidado gerando receita, puxa, quais são os investidores com esse perfil que querem renda de longo prazo? Um ativo que precisa de um retrofit, onde ele vai ser reposicionado no mercado, onde ainda existe um risco. Tem uma estrutura de ganho maior, ganho de capital. Estrutura de ganho, né, de retorno total. Né, o que interessa é a operação e numa saída, são prazos mais curtos. Bom, tem outros bolsos para fazer isso. Então, você acaba tendo mais eficiência na alocação desses recursos.